Meu nome é Steve e eu vou apresentar agora para vocês acerca do preconceito linguístico. Mas antes de a gente explicar o que é preconceito linguístico, é preciso a gente entender o que é língua e o que é linguagem. A língua é o principal meio de comunicação das pessoas que, por meio dos conjuntos de signos ou sinais linguísticos, representa uma comunidade que utiliza aquela língua. A língua, ela possui ortografia própria e dentro dela há variações, que aí entra o aspecto da linguagem. A linguagem nada mais é do que toda forma de comunicação que o ser humano possui. Não só o ser humano, como também os animais em si. No caso, a linguagem, ela é a maneira que a gente tem de se expressar, de se comunicar, de apresentar uma ideia, seja ela verbal ou não verbal. A linguagem, ela adere a esses dois tipos, o uso verbal e o uso não verbal. O uso verbal é justamente na fala, na sinalização em libras, né, por exemplo. E o uso não verbal são as expressões faciais, os gestos, as sinalizações, são muito comuns no nosso meio. E é importante a gente entender que a gente pode viver sem uma língua, mas a gente não pode viver sem uma linguagem. Até porque a linguagem é o fruto da comunicação. E todo mundo se comunica por meio da linguagem. Às vezes pode não se comunicar pela língua, mas pela linguagem sim. E dentro desse aspecto da linguagem, é importante entender que uma língua ela não é estática. Ela possui variações que são comuns, pois se não houvesse essas variações não seria língua. E as variações linguísticas são justamente isso, são as diferenças que tornam a língua única, que diferencia o uso da linguagem em determinado aspecto social. As variações linguísticas, elas podem ser tanto regional, social, estilística, que é o uso formal e informal da língua, e aí dentro tem as gírias e os jargões, a variação etária e a variação histórica. A variação regional é bem simples, as diferenças linguísticas existentes de regiões para regiões. Aqui no Ceará, a gente fala de uma forma, mas em outro estado, de São Paulo, eles falam de uma forma diferente da gente. O que não é errado, é importante lembrar isso, que não é errada, as variações linguísticas de nenhuma forma é errada, ela é parte da língua, então ela é importantíssima para compreender o papel que a língua tem na sociedade. E a variação social é a utilização de recursos linguísticos de determinadas classes sociais, porque a comunicação é percebida diferente entre uma pessoa pobre e uma pessoa rica, uma pessoa que tem mais acesso à escola, no caso, as formas de comunicação formal. Essa pessoa se diferencia na linguagem de uma pessoa que tem muito acesso, né? Uma pessoa que frequenta a escola de fato. As variações estilísticas são as que mais assim a gente entende, que é o uso formal e informal da língua, que deve ser entendida, que deve ser usado em certos momentos. O uso informal não é incorreto, mas existem momentos para isso. A variação etária, que é um pouco relacionada até com a histórica, porque a etária é as diferenças que a comunicação tem, as variações linguísticas existentes de uma pessoa que é velha e uma pessoa nova, porque a gente percebe que a gente vai falar com alguns idosos, eles não entendem o que a gente fala e a gente também não entende o que eles falam, porque a partir do contexto linguístico do passado ou do presente, existe uma quebra no entendimento. Que aí adentra também um conceito histórico, porque as palavras vão se modificando conforme o tempo.
porque se não houvesse essas modificações linguísticas, então não seria uma língua, seria uma língua morta, como é o latim, porque o latim ele já não tem mais nenhuma modificação com o tempo. Ele é uma língua morta, ela é uma língua morta. E não a língua portuguesa, que ela está sempre em mudança, em processo de aquisição de palavras, de troca de palavras, é um processo natural. E a gente pode ter como exemplo a palavra voz-me ser, que no passado se utilizava em Portugal principalmente, e agora a gente usa o você, o ser, e também a palavra legal, que antigamente ela não era utilizada comumente como a forma que a gente usa hoje, né? O legal é aquilo que a gente gosta, ou algo legal. No passado era uma palavra informal, e aí com o tempo foi se tornando formal, que também é uma variação histórica. Entendendo esse conceito de variação linguística, a gente adentra um outro conceito, que é o preconceito linguístico. Segundo o Marcos Bagno, que ele é um importante pesquisador da área da linguística aqui do Brasil, e com o livro Preconceito Linguístico, em 1998, que ele publicou, ele explica a importância de discutir os preconceitos linguísticos, né, para acabar com isso. E ele diz que preconceito linguístico é todo juízo de valor negativo, preconceito, achar que aquelas línguas é inferior, aquela linguagem é inferior, as variedades linguísticas. E dentro desses conceitos, desse conceito explicado por ele defende que o preconceito linguístico ele pode ser entendido de diversas formas, né? Tanto preconceito social, que ela é o mais perceptível, que é nada mais que as diferenças, o preconceito baseado na classe social. Porque uma pessoa que tem mais acesso à linguagem formal, ela normalmente tende a acreditar que a linguagem formal é incorreta. E aí subjuga sobretudo a população pobre, né? Porque essa população pobre é um fato que tem menos acesso à educação do que a população rica. Então, sim, ela tem um conhecimento inferior à norma culta, que é o que é mais valorizado quando se trata de linguagem. E esse preconceito social, ele vem a partir de achar que a linguagem culta, ela é superior às linguagens informais, às gírias e a comunicação existente em periferias, em locais marginalizados, né? É uma exclusão sociocultural que também adentra a parte da língua e da linguagem. E aí vem o preconceito regional, que aqui no Brasil é perceptível, sobretudo quando a gente fala do Sudeste, em comparação a nós nordestinos, e a gente percebe que existe sim um preconceito regional, que é justamente achar que uma linguagem é superior à outra, porque aquela região ali é favorecida para isso. Também tem um preconceito cultural, que dentre isso vem o racismo, né? Acreditar que algumas palavras utilizadas por alguns povos, algumas etnias é errada, que é também relacionada ao preconceito social, né? Porque se a pessoa ela é de uma classe social inferior, existe preconceito cultural e também existe preconceito social, linguisticamente falando. E também um outro exemplo aqui é da homofobia, né, que é a utilização, o preconceito pela forma de comunicação em que pessoas LGBTs têm, que realmente é diferente, até porque cada grupo social ele estabelece uma comunicação, uma linguagem a partir do próprio meio. Então, cada pessoa, cada grupo social tem uma linguagem peculiar porque é parte do meio cultural existente. E
explicando esse preconceito linguístico, a gente entende que não é algo correto. E o que deve ser feito, até mesmo Marcos Bagno, ele explicou que é importante que os professores de língua portuguesa se adequem, na verdade, eles se adequem a uma nova forma de ensino, que é justamente a adequação linguística, para acabar com a exclusão social que a linguagem traz, porque sim, a língua, ela inclui, mas ela também exclui, pelo fato de que se você tem um domínio culto da língua, então sim, você tem mais chance de ascender socialmente, em comparação a uma pessoa que não tem tanto domínio na linguagem e na língua. Então essa pessoa, ela passa por um processo de exclusão social. Por isso que a língua inclui, mas ela também exclui. E uma forma de evitar esse preconceito linguístico é justamente a adequação linguística, que é defendida pelos Marcos Bagno como uma nova forma de os professores de língua portuguesa ensinar, que é justamente tirar esse conceito de certo e errado da linguagem, mas adequar aquela linguagem a determinado contexto. Porque, num exemplo simples, a gente não vai à praia de terno, assim como também a gente não vai a um casamento de roupas de banho, né? Porque existe uma adequação do momento em que se precisa respeitar a vestimenta e assim também a linguagem. Existe um momento que você respeita a forma de falar. O que não é errado, você se comunicar de forma informal, e também não é tão certo você se comunicar só de forma formal. Não, existem as diferenças linguísticas porque justamente existem diversas formas de comunicação. E a adequação linguística é justamente isso, entender que as diferenças linguísticas não é certa, não é errada, é parte da língua e é parte importante do contexto social a que a pessoa ela é inserida. E compreender que existem diversas formas de lidar com a linguagem e respeitar o momento da linguagem. Entender que existe momento para se comunicar de forma formal, informal, com gírias, respeitar, assim o propósito de respeitar as diferenças linguísticas e, então, evitar o preconceito linguístico.